A criatividade e a inovação são habilidades que estão no topo para serem desenvolvidas pelos profissionais do futuro. Maria Elisa, você acha que os profissionais estão mais criativos acompanhando essa mudança maluca que o mundo está vivendo? Nossa, Cris, eu diria que em parte sim, acho que a resposta é sim. Se eu tivesse que dar uma resposta bem objetiva, sim. Até porque, quando você pergunta, né, para os profissionais do futuro, mas a gente já está, né, no futuro, né? É como se a gente tivesse que esperar algo muito diferente acontecer. O futuro é agora, né? Já está mudando tudo, né? Aliás, a gente pode falar aqui claramente que quando começou a pandemia, que todo mundo começou a se renovar, a ter aula, né, virtual, e começou, inclusive, a liderar virtualmente. Sim. Que criatividade que precisou, né? Acho que dos dois lados, né? Tanto das lideranças em relação às suas equipes, quanto dos professores e professoras em relação aos seus alunos, né? Não, mas eu acho que sim, a pandemia ela fez uma... Claro, a pandemia ela foi uma coisa super chata que aconteceu, claro. E a gente lastima tudo que ela trouxe aí, infelizmente, de sofrimento. Mas eu falo, se a gente puder olhar o copo meio cheio, a pandemia, ela nos alertou de muitas coisas que nós deveríamos saber já há muito tempo e que a gente meio que estava... sabe aquela coisa da procrastinação? Sim. Depois eu faço, depois eu leio, depois eu aprimoro meu uso da tecnologia. E aí, durante a pandemia, não teve jeito, né? Ou a gente se atualizava, ou a gente se reencontrava, né, até nas próprias relações, né, de trabalho, nessas novas configurações de trabalho. Então, acho que assim, a gente teve que ser criativo, a gente vai ter que continuar sendo criativo. O ser humano é, por natureza, criativo, né, Cris? Assim, quando a gente pensa na palavra criatividade, eu gosto muito de uma palavra que eu cito, inclusive no livro, que é a palavra... Ela é polissêmica, né? É uma palavra cheia de significados, né? A criatividade a gente consegue olhar para a obra de arte, a gente consegue olhar para uma música. E, aliás, muita gente acha que criatividade é um dom só de quem é ligado ao mundo das artes. Sim, sim. Você já pensa logo no design. Você pensa, né, no artista, né, em quem fez essa produção bacana. E não, nós todos somos seres criativos. E qual que é a premissa fundamental para a criatividade? É a existência de um problema. Não é? A lógica é essa. Quer dizer, se tem algo que que precisa ser resolvido, das coisas mais simples, Cris, assim, das coisas mais prosaicas do dia a dia. Sim. Né? Das coisas que a gente acha assim, poxa vida, o que eu vou fazer para o jantar hoje? Eu esqueci de ir no supermercado, não tem nada na geladeira. Pequeno problema, né? Como é que eu resolvo isso? Sim. E aí você vai lá, você olha um ingrediente, olha outro, quando vê tem uma bela de uma omelete ou um belo soufflé, sei lá o que a gente inventa. Sim. A questão do problema, ela para mim talvez seja crucial. Por isso que a pandemia nos mobilizou tanto. Por isso foi tão necessário isso. Foi tão necessário. Porque um monte de problemas surgiu. Um monte de problemas junto, né? No fundo foi isso. Era um problema de como, poxa, eu não vou estar mais no ambiente de trabalho presencial. Eu vou ter que administrar como é que eu vou lidar com a minha casa, como é que eu vou distribuir as tarefas em casa, onde é que eu vou trabalhar e como é que vai ser essa nova configuração, se é que eu vou ter um espaço, não tendo espaço, onde é que vai ser esse momento de trabalho. Ou seja, a gente teve que resolver muita coisa ao mesmo tempo, né? Fora as questões de ordem prática da vida, né? Então, acho que se a gente trouxer a criatividade para tentar olhar para ela dentro desse ambiente de trabalho, eu acho que a gente não só é estimulado o tempo todo, como é a partir da criatividade que a gente tem nessa solução de problemas que a gente vai realmente inovar, né? Tem até um autor aí do mercado que ele fala que a inovação é a criatividade passando nota fiscal, né? Ou seja, a inovação é aquela criatividade, aquela ação, né, que a gente pensa seja incremental, seja, né, a melhoria de um processo, seja uma coisa muito nova, seja uma coisa muito diferente que ninguém ainda tinha visto, mas que vai resolver uma dor, mas que vai resolver de fato um problema, né? Então, eu acho que a criatividade, para mim, ela é a mola propulsora para tanta coisa que a gente faz no nosso dia a dia, né? E sabe uma coisa que imagino que você deve ter visto muito, porque tem gente que se acha não criativo, né? Assim, não, eu não tenho criatividade, eu não consigo e tal. Mas a gente foi colocado numa situação que não existe o não ser criativo. E em todas as situações, você acabou precisando ser criativo de alguma maneira. E você dava aula para muitos executivos, você dá aula para muitos executivos e tal. Você percebeu isso, assim, de gente falando, nossa, eu me descobri criativo?
É interessante isso. O pessoal que é mais cartesiano, mais binário, digamos assim, às vezes vem com esse comentário, eu não sou criativo. Meu amigo, minha amiga, como é que você resolve esse algoritmo aqui? Eu não faço a menor ideia como é que você resolveu isso. Você foi criativo. Aí a pessoa fala, nossa, é mesmo, né? Porque tem sempre essa associação da criatividade com algo que é artístico. Esse é o problema. Né? A gente sempre olha para isso. E não de novo, essa capacidade que o ser humano tem de se reinventar, de reinventar o seu espaço, de reinventar o seu fazer. E eu diria de reinventar o próprio olhar. Né? Quando uma pessoa se propõe a pensar diferente, a ter, inclusive o pensamento crítico é um exercício de criatividade. Né? Quando a gente pensa criticamente sobre alguma coisa, né, o campo das ideias ele é muito rico também para o exercício da criatividade. Então, todos nós somos criativos, todos nós somos criativos. E é um potencial que a gente tem e que a gente não sabia, talvez, né? Porque eu falo que a gente não usa todo, que nem a gente fala do cérebro, a gente só usa um percentual pequeno e tudo mais. Na verdade, para a nossa profissão é a mesma coisa, né? Você tem um potencial ali que talvez você não esteja explorando e que você teve oportunamente agora, embora não fosse a melhor das situações, mas foi oportuno. Eu quero aproveitar só para falar aqui, gente, o livro da Maria Elisa. Filhote. Maravilhoso, Era uma Vez Dentro de Nós, na Era da Inovação, desperte a criatividade da sua equipe. Então, quer dizer, um livro excelente para a gente poder colocar o nosso time aí cada vez mais criativo, ajudar a liderança ajudar o time, enfim. Muito bom, Maria Elisa, esse livro, né? Muito legal. E o título é provocativo, né? Que Era uma Vez... E é engraçado que, assim, eu brinco que se eu tivesse escrito em inglês, teria vendido mais, né? Não é storytelling, viu, gente? É storytelling, não, né? Mas eu fiz de propósito, né? Acho que, assim, eu gosto muito... Eu sempre gostei muito de fazer coisas criativas. Eu sempre me vi, diferente de talvez algumas pessoas que não se veem criativas, eu sempre me vi uma pessoa muito criativa no meu trabalho, nas coisas que eu faço, na minha casa, enfim. E eu sempre gostei muito de histórias, né? Eu sou mineira, né? Mineira de Ouro Preto, imagina. Então, a coisa do café quentinho, pão de queijo, né? Fogão de lenha, uma prosa. Uma boa prosa. Isso aqui que ele tá fazendo, boa. Só tá faltando o cafezinho e pão de queijo. Borel, faz favor, hein? Pão de queijo. Mas essa história da conversa, da narrativa, ela sempre fez muito parte da minha vida, né? E eu me via desde criança, assim, desde muito jovem, gostando de ouvir as histórias das pessoas, né? Eu sempre gostei muito. E eu também gostava de... Não sou boa contadora de histórias, já aviso, viu? Apesar de gostar de ouvir as histórias, não sou boa contadora de histórias. Mas eu sou professora, né? Então, assim, essa coisa de criar, talvez aí, falando em inglês mesmo, storytelling, né? Tem um caminho, né, que você constrói durante uma aula, durante uma palestra que a gente dá. E eu comecei a perceber o poder que tinham as narrativas antigas, as narrativas arcaicas. Eu brinco que eu sou discípula da Clarice Pinkola-Estés, né? Para quem não conhece, tem um livro dela famosíssimo que se chama Mulheres que Correm com os Lobos. Eu tenho. Esse livro assim, literalmente é meu livro de cabeceira, Cris. Assim, Ele é maravilhoso. É um livro que assim, eu não tenho outro, eu até preciso arrumar um segundo, que é para quando eu saio de casa e tenho que dar aula junto com o meu livro, levar junto, porque o meu mesmo, ele fica na minha cabeceira, literalmente. E ele é um livro gostoso de você abrir e deixa eu ler só esse agora. Deixa eu ler só esse. Eu já li 2 ou 3 vezes ele todo. Jura? Todo. Uma para estudo, né? A primeira vez que eu li foi espontaneamente porque eu queria. A segunda e a terceira foram para estudos e agora eu leio e vou colocando as datas que eu li. Que legal. Então eu falei, nossa, gente, lá em 2013, nossa, que legal, eu li isso aqui, marquei. Aí às vezes eu abro na mesma página, falei, opa, 2022 tá aqui de novo, né? Significa o que será, né? Tem uma mensagem tá ali, né? Aqui. Mas enfim, por que eu brinco que eu sou discípula da Clarissa, né? Porque ela trabalha essa questão da potência e da força das narrativas, né? Principalmente para a história das mulheres. Sim. A gente está falando aqui de carreira. Aliás, ontem eu comecei um projeto incrível, só com mulheres. Mesmo? É um projeto lindíssimo de carreira, uma preciosidade aqui pra gente. Daqui a pouco você vai contar. Vou contar rapidinho, né? Não vou poder contar o cliente, mas vou poder contar o projeto de uma certa maneira, porque é muito legal. Então, assim, a hora que eu descobri a potência que essas histórias tinham na minha vida, falei, peraí, deixa eu começar a estudar isso, né? E foi justamente na época que eu estava ali querendo começar o mestrado, e eu olhei para essas narrativas e falei, opa, tem coisa boa aqui para eu estudar. Então, o que eu fiz nesse livro? Talvez o livro ele tem inclusive uma tríade, ele tem a tríade do pensar, sentir e agir, tá? Que é uma tríade aí conhecida
nas mais variadas dimensões, nos mais variados contextos. Eu, de uma certa maneira, eu respiro um pouco da antroposofia, eu gosto muito, né? Os setênios, né? O pensar, sentir e agir, que tá, a gente olha para essas 3 palavras, elas permeiam tantas coisas, né? E aí eu brinquei no livro, eu trouxe aí, se você olhar, tem 7 cores na capa, né? Então, para quem está nos ouvindo só, né? O livro ele tem aí umas lampadinhas, né? E cada lâmpada tem uma cor. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro e fúcsia, né, o roxo. E é uma brincadeira dos 3 capítulos que, de uma certa maneira, são atravessados por essas 7 perspectivas, sabe? As 7 cores, as 7 notas musicais, enfim, tem uma série de informações aí nessas cores, né? Que não necessariamente eu trago explicitamente no livro. Mas os 3 capítulos, o pensar foi a fase, é o capítulo que está onde estão as pesquisas mais teóricas que eu fiz. Então, ali, de uma maneira gostosa, agradável, eu trago a primeira parte da obra, é pesquisa. Né? O que é narrativa, a questão, como se compõem as narrativas, enfim, o que é criatividade, enfim, as dimensões da criatividade. Então, é uma parte deliciosa, apesar de ser mais acadêmica, a gente conseguiu dar um tom assim gostoso para a leitura. A parte do sentir, eu gosto muito de um autor. Eu não sei se você se lembra. Você já deve ter lido alguma coisa. Você já viu aquele conto O Patinho Feio? Você sabe quem é o autor? Você lembra? Não, né? Então, não tem problema. Ninguém lembra, né? E eu sempre fui muito curiosa e desde pequena eu sabia quem era. Eu não sei por que eu perguntei para alguém, eu memorizei. Era o Hans Christian Andersen, que é um dinamarquês, né? E aí, enfim, isso ficou talvez na minha adolescência ali gravado. Gravou. E aí um dia eu tive contato com uma obra que falava das narrativas do Andersen com a leitura para os adultos, assim, é como se, vamos entender esse conto, essa narrativa, a partir da perspectiva do adulto. E aí, por exemplo, eu começo lendo O Patinho Feio, né? Que é uma história que parece para criança, né? Mas vai falar de inclusão, vai falar de afeto, vai falar de você estar com seus iguais, né? Às vezes a gente não se sente meio patinho feio, a gente se sente meio desencontrado na vida. A gente usa essa expressão, não né? É? E aí a gente vai descobrir que, no fundo, são as pessoas que ainda não encontraram a si mesmas, né? No fundo é sobre isso. Você ainda não está nadando com os cisnes, né? Quer dizer, você é cisne, na verdade... né? Dando spoiler, viu, gente? Por favor, nessa história. Quem nunca leu a história, dando spoiler, ele não é um pato. Ele é um cisne. E aí, a hora que ele descobre que ele é cisne, muda a vida. Muda. Acho que tem tudo a ver com o Extraordinário 4.0. Não, e você tá falando gente, o Patinho Feio é um Extraordinário 4.0. Ó, até arrepiei. E até o livro, porque o livro que é do ordinário é o extraordinário. Gente, é a história do Patinho Feio. É a história do Patinho Feio. Quando eu for escrever o 2º livro, eu vou contar da história do Patinho Feio. Pronto, aí vai citar a professora Maria Elisa. Então, claro. Muito bom. Mas é sobre isso. Então, assim, a hora que eu entendi que essas histórias antigas tinham ali muito mais do que simplesmente uma história da carochinha, né? Que muita gente, é fábula. Não, são narrativas. Essas narrativas, elas são estudadas do ponto de vista literário. Então, eu tive, né, meu orientador em Portugal, eu fiz meu mestrado em Portugal, e meu orientador era um literato, ele não era especializado em criatividade. O meu mestrado foi um mestrado muito bonito, porque eu juntei 3 coisas. Eu juntei a psicologia, que é a minha área, né, de formação. Eu juntei a criatividade, que era o meu tema que eu queria pesquisar, e eu juntei as narrativas. Então, a hora que eu olhei para essa tríade, eu falei, nossa, as lideranças vão ter um presente com isso. Por quê? É muito difícil a gente estimular a criatividade das pessoas no ambiente de trabalho. Né? A gente vive de uma maneira alucinada, a gente não tem tempo para nada. Metas para cumprir o tempo inteiro. Metas para cumprir. E ok, é sobre isso, estamos aqui inclusive pelas metas também, porque quanto mais gente a gente ajudar, mais as metas serão alcançadas, sem dúvida, o desempenho melhorado, etc, etc. É sobre isso também. Claro. Mas a gente precisa ter ambientes mais saudáveis, menos tóxicos. Sem dúvida. Né? Eu, como psicóloga, eu venho observando um fenômeno, infelizmente, de muito adoecimento, né? Os ambientes organizacionais, sejam eles presenciais, híbridos, exclusivamente remotos, esse ambiente multimodal,
ele precisa ser revisitado, Cris, urgentemente, sabe? Então, assim, falar de criatividade isoladamente é falar de uma competência linda, nossa, que bacana, né? Estamos falando sobre a criatividade, que vai gerar inovação, que vai gerar... Fantástico. Agora, o quanto de pressão, né? Pressão por resultados, a gente não passa... Você passa por isso, eu também passo no meu meio acadêmico. Então, assim, o quanto que nós precisamos manter, cuidar, e zelar pela nossa saúde mental. Então, eu acho que essa história das histórias vai ajudar muito, não só quem é líder em relação às suas equipes, as pessoas como Sim, como seres humanos mesmo que somos, a nos entendermos mais, a nos conhecermos mais e a encontrarmos os nossos recursos, porque nós temos todos os recursos dentro da gente, Cris. É o potencial que precisa ser melhor explorado, né? Nós temos tudo que a gente precisa, onde quer que nós estejamos agora, você tem os recursos. Né? Nós mulheres, às vezes, temos aquela síndrome da impostora, né, gente? Meninas aí de plantão, né? Cuidado, né? Nós somos quem nós somos e nós estamos onde nós precisamos estar, onde nós queremos estar. Né? Então, vamos nos preparar das melhores maneiras. Tem uma coisa que às vezes falam assim para mim, eu preciso aprimorar as minhas competências, ou eu preciso descobrir o meu ponto fraco para... para desenvolver o ponto Nossa! né, gente? Vamos parar com esse negócio? Vamos parar com esse negócio? Parou agora, né? Quer dizer, eu falo, né? Eu costumo falar nas minhas aulas, eu falo assim, nós somos perfeitas, nós somos seres perfeitos, nós somos mulheres perfeitas. Nós somos. Inclusive, às vezes, aqueles nossos amassadinhos que a gente tem na lataria, né? Aqueles nossos defeitinhos, é o nosso charme, às vezes, é o que vai dar o tom de quem nós somos. As nossas qualidades, os nossos defeitos pertencem a nós, nosso lado luz e sombra. Somos seres únicos. Somos únicas e únicos. Exatamente. Então, as narrativas me trouxeram essa E por isso dentro de nós. Dentro de nós, né? Então, sensacional. E aí a história que eu estava comentando sobre o pensar, o sentir e o agir vem disso. O pensar é a parte mais teórica, o sentir, o que eu fiz? Eu peguei as narrativas, 4 narrativas só, tem mais de 200 narrativas do Anderson, eu escolhi 4, que estão aí no livro, 4 bem bacanas, o Patinho Feio, As Roupas Novas do Imperador, o Pinheirinho e o Rouxinol. Aí o Rouxinol é tão nossa cara, Cris. Eu lembro. Quem nunca leu o Rouxinol, gente, um dia busca aí na internet, ou compra o livro da professora Maria Elisa também, tá? Por favor. Porque já tá. O que eu fiz no Sentir? Eu deixei os textos in natura. Se você ver, tem um texto aí de 1843. Sim, 43, 37. 37, imagina? Sensacional. Não é legal? Então eles estão em uma tradução do dinamarquês para o português, uma tradução belíssima. E na parte do agir, são as técnicas de criatividade para estimular a equipe a partir dessas narrativas todas. Então é bem legal, ficou bem bacana. Você sabe que a gente estava falando aí das pressões, né? Você trouxe as pressões e me veio muito uma coisa assim, que para mim, quando a gente fala de criatividade, além de pensar no design, que foi aquilo que a gente comentou, também me vem muita coisa das startups, as startups e tal, são todos criativos. E aí eu conversei, tem pouco tempo, com uma pessoa que saiu de grande empresa, aquela coisa mais comum e tal, e foi para uma startup, e ela falou das armadilhas das startups. Total. Né, assim, porque você falou das pressões, então essa é uma coisa que você acha que não existe em startup, e é o que mais tem. Né? Você pensa que não tem, porque você pensa na startup, você fala da mesinha de ping-pong, você pensa no escorregador, você pensa nessas coisas quando você pensa em startup. E aí você tem que, a startup precisa ser rápida, né? Então tem que ser ágil. Que pressão você acha que tem ali? Né? Deve ser uma pressão incrível. Você precisa ser criativo cada vez mais e mais rápido dentro de uma startup, né? E as pessoas achavam que o ambiente de startup, inclusive, era aquele ambiente mais bacana, leve. Não que não possa ser, vamos colocar da forma correta, né? Mas um mundo de ilusão foi criado em volta da startup também, né? E que existe essa pressão e tudo mais. Eu não sei se você teve a oportunidade de ter contato com profissionais de startup que colocaram isso, né? Essa angústia, assim, porque imagino que deve ser puxado para quem vai para uma startup. Agora então, meu Deus. Não, é interessante, né? A palavra da vez agora é startup, e como era nos anos 80, você ser empreendedor, lembra disso? A gente é jovem, viu, gente? Eu vi isso no YouTube. Eu também. Não lembro nada, eu só estudei. Fiz uma pesquisa rápida. Mas eu me lembro, assim, da palavra empreendedorismo, né?
Então tem os modismos, né? E nada contra as startups, Não, pelo contrário, né? Eu, em algum momento, a minha empresa tem 22 anos, em algum momento ela foi uma startup. Sem né? dúvida. Quer dizer, hoje a gente já boleta, já vive, né? Já caminha e já produz, e já entrega o que tem que entregar. E já está até se revisitando, né? Então, mas eu vejo assim que a pressão, não importa o tamanho da empresa, não importa se é uma empresa começando, né, tá ali embrionando, tá ali, né, prototipando as suas ideias, né, o MVP, né, maior vergonha pública, né, não é isso? Pivotando ali, mas eu acho que a pressão está onde tem gente, Cris, né, então assim, onde tem ser humano, tem as duas coisas, né, vai ter o brilho, vai ter a luz, vai ter a criatividade, mas vai ter também, né, a pressão, né, o mundo que a gente vive, né, principalmente na nossa realidade aqui brasileira, nós vivemos uma sociedade capitalista, né, querendo ou não, a gente é esse ciclo que gira, que faz a roda girar, né? Agora, o quão embebido disso nós estamos, aí são as doses que cada organização vai dar, né? A forma de pressionar hoje, ela é muito sutil, né? Ela é muito sutil. Em algumas circunstâncias, ela é mais explícita, né? Tem ali pessoas que, inclusive, cometem, e óbvio, inadequadamente o assédio moral, são tóxicas mesmo, né? Às vezes essa toxicidade vem até eu vou dizer de uma coisa que vem me incomodando muito, a necessidade de ser feliz o tempo todo. Você já viu essa história? É curioso o que Não você trouxe. Não é, porque existe uma ditadura da felicidade. Não, porque você tem que estar feliz, né? Nós mulheres tem que estar sempre maquiada, bonita, no salto 15. Um sorriso, performando, simpatia. Entregando, simpatia. Ninguém mais pode ter problemas hoje. Já percebeu isso? Né? Isso vale para todo mundo. Vale para ninguém mais pode ter, entre aspas, né, gente? Todo mundo tem, né? Mas assim, como se você não pudesse muito dizer quais são os seus problemas ou quais são as suas questões. Então, talvez aqui, eu acho que a gente está vivendo uma pequena outra, né? Se a gente não prestar muita atenção, cuidado com esses ambientes que aparentemente, é porque tem o pebolim, é porque tem Nossa, agora então a gente vai ser feliz o tempo todo. Não. Às vezes eu noto em algumas startups, eu transito por algumas, né? Não ajudando no processo de inovação necessariamente, mas ajudando ali no team building, ajudando as lideranças, né? Porque às vezes são lideranças muito jovens que nunca foram líderes em outros momentos e assumem ali uma equipe, começa com 5, vai para 10, 20, 30. Quando você vê, você está com 200 pessoas ali tendo que fazer uma gestão. E muita gente não sabe como fazer isso, né? Então, o tema liderança ele é muito pulsante para mim. Eu vivo desse tema praticamente, né? Então, assim, onde tiver liderança, equipe, criatividade, estou eu lá metida, né, para falar desse assunto. Estudo sobre esse assunto e gosto bastante. Então, assim, eu acho que existe uma falsa, uma ilusão, né? Falsa ilusão talvez seria pleonasmo aí, mas enfim, uma ilusão de que o tempo todo a gente tem que estar muito bem. Então, quando você está falando, então, do ambiente tóxico, não é aquele cara que vai lá e que é categórico, por exemplo, na toxicidade, né? É o contrário, inclusive. Ela é muito sutil. Né? Eu sou muito feliz, eu tô sempre feliz. Vocês têm que estar felizes, realizados. Então a gente tem que ter muito cuidado, viu, Cris? Você sabe porque senão as pessoas às vezes olham e falam assim, nossa, fulano dá conta de fazer tudo, tá sempre feliz, né? Quando na verdade às vezes não é, né? Exatamente. Não é bem isso. Assim, nada contra quem é feliz o tempo todo, acho que, né, felicidade é uma coisa importante. A gente deseja. Nós queremos isso, né, que fique bem claro, mas eu acho que essa escravidão pela felicidade a qualquer preço, a qualquer custo, a todo tempo. Né? Então a gente tem que entrar em contato sim com as nossas emoções, coisas que nos chateiam, que nos incomodam, precisam ser ditas no ambiente de trabalho. A gente tem que ter um espaço saudável para isso, né? Há que se ter um ambiente de confiança, né? Eu tenho que estar... acho que se eu pudesse dar um recado aí para quem tem startup, assim, acho que tem algumas premissas que para mim são fundamentais. O ambiente tem que ser um ambiente de fato agradável. E não é ser agradável só por ser agradável. É um ambiente de confiança, que é diferente de ser um ambiente legal. É a segurança psicológica. É a segurança psicológica.
tá? Então, assim, a gente está falando de espaço onde tem respeito, onde tem gentileza, tem cordialidade, tem respeito pela diferença do outro. Eu posso trabalhar com você, Cris, eu posso não gostar de você, você pode não gostar de mim, mas eu te conheço, você me conhece e juntas nós podemos trabalhar assim, de boa. Nossa, Cris, eu estou precisando aqui de uma planilha, você me ajuda? Olha, a gente não se dá tão bem assim, eu não vou muito com a sua cara, mas olha, eu sei que você manda muito bem nisso, cara, você me ajuda? Ah, a gente não é de frequentar uma casa da outra, mas vamos lá, bora lá trabalhar. É sobre isso. O problema é que, às vezes, lideranças não sabem construir isso achando que a equipe vai fazer isso sozinha. A equipe não vai fazer essa construção de vínculo sozinha. E você achou que teve resistência também, não? Assim, para que nesse momento, né, nessas mudanças, você achou que teve resistência, inclusive, de colocar novos, como eu vou dizer, colocar novas atitudes ou mudar algum tipo de processo? Você sentiu isso? Sim, muito, Cris. Porque está tudo ligado à criatividade. Tudo. E eu vou dizer que a criatividade, ela vai ser fruto desse ambiente saudável, tá? Olha que legal essa construção. Se as pessoas foram resistentes, a resposta é sim. Algumas foram e muito. Por quê? Antes você tinha... Vamos pensar fazer um recorte aqui, tá? Então, durante a pandemia, houve-se aí uma mudança de forma de trabalho, no formato do trabalho. Então, nós algumas empresas deixaram, nem todas, viu? Que eles tiveram muitas empresas que ainda continuaram, seja pela natureza do seu trabalho, Sim. seja porque quem dirige a empresa entendeu que não precisava trabalhar remoto, etc. Mas, enfim, quem fez essa virada de chave, por exemplo? Tem gente que está acostumada a entrar às 8, sair às 18, né? O velho e bom bater o cartão, não é isso? Então, essa coisa de... Horário de expediente. Horário de expediente. Nossa, coisa mais engraçada, né? Muito bom aí, hora de expediente, né? Hora do expediente, na firma, né? E essa história de na firma, talvez não exista mais, não é? Então, eu tenho que mudar agora e mudar dando o seguinte salto: ninguém vai me vigiar. Eu vou usar a expressão vigiar para quem está nos ouvindo somente. Eu estou colocando aqui os 2 dedinhos entre aspas, né? Então, assim, ninguém precisa ser vigiado. Um adulto saudável, né, efetivo, né? Ele não precisa ser vigiado no seu trabalho. Só que a maioria das pessoas, Cris, não tem muita autonomia, não tem muito protagonismo, né? Vamos combinar, né? Não é todo mundo que administra seu tempo bem para dar conta de fazer o que tem que fazer, tá? Já começa por aí. As pessoas lidam muito mal com o seu próprio tempo. Algumas eram mais produtivas estando em ambientes formais, digamos assim, de trabalho. Então, talvez a resistência tenha sido essa. Tá. Poxa, eu vou ter que trabalhar de casa? Como assim? Ninguém mais vai me controlar? Então vou poder fazer o que eu quiser. Quando não é isso, né? Então, assim, né? Então, teve essa resistência do tipo, eu não vou ter mais ninguém. Sim. E a resistência talvez uma das hipóteses também eu vou ter que ser autônomo pela minha atividade. Né? Então a resistência eu não vou ter mais em quem colocar a culpa do meu atraso, a culpa do meu, né? Então eu vou ter que fazer. Tá? Então, assim, claro que aqui eu estou, obviamente, carregando nas tintas em relação a isso, mas eu acho que é um pouco essa... algumas pessoas foram muito resistentes porque elas tiveram que aprender coisas que elas não sabiam. E tem muita gente que não quer muito mais aprender, entende? Tem gente que tem esse espírito, né, lifelong learner, né, essa coisa de autodidata, né, de correr e aprender. Algumas pessoas têm isso, acho que essa seria uma das premissas fundamentais para a gente estar no ambiente de trabalho hoje, né? Não existe alguém que, assim, não deveria existir, né? Pessoas que não queiram aprender, mas a gente sabe que tem isso. Então, essa talvez seja um dos indicadores de resistência, o quanto que as pessoas estão abertas ou não para o aprendizado. Então, esse é um indicador também, assim, né? Quem está nos ouvindo, poxa, o quão aberto você esteve durante esse momento de grande turbulência. Isso diz muito sobre você, sobre quem você é, e não é só sobre quem você é como ser humano que trabalha, mas diz muito sobre você como ser humano terráqueo, ocupando esse espaço cuidando da sua própria vida, inclusive, né? Imagina o líder, né, vendo no time uma resistência, porque para ele já era uma coisa nova a ser feita, né? Propor coisas novas, vamos trabalhar diferente a partir de agora e tal. E aí encontra uma resistência. Deve ter sido um período difícil para o líder, porque primeiro ele tinha que se reinventar, né, trazendo algumas propostas novas, e segundo, lidar com uma resistência provável aí.
Cris, tem uma história que tem a ver com resistência no sentido de... eu vou dizer que alguns líderes, alguns, não todos, mas alguns, não estavam preparados nem para lidar com a equipe no ambiente presencial, viu? Tá? Então, a gente não pode esquecer desse pequeno detalhe. Não esquecer desse detalhe. E eu tenho trazido isso nas minhas aulas, a reflexão é o seguinte, aqueles líderes que já eram líderes, que conseguiam equilibrar pessoas, né, olhar para pessoas, no sentido não só do cuidado paternal, maternal, mas assim, o cuidado, a preocupação com o clima adequado de trabalho, uma vertente, né? E olhando para o outro lado, conseguiam também criar um ambiente saudável que garantisse bons resultados. Os líderes que conseguiam equilibrar essas duas dimensões foram líderes que sofreram nessa transição, né, do presencial para o remoto. Sofreram. Sim. Mas eles sofreram menos e fizeram sofrer menos. Agora imagina aquele líder que não cuidava das pessoas, pouco se importava com o clima, pouco se importava com as relações sociais, pouco se importava se dava bom dia ou não para a equipe. Imagina aquele líder que nunca cumprimentou a equipe. Aliás, eu nem sei se pode chamar de líder, né? Mas enfim, aquele ser humano que ocupava um cargo, né? Um cargo de liderança. XPTO, exatamente, né? Um cargo de gestão. Imagina essa pessoa que não tinha nenhum cuidado com o clima, com as relações sociais ali, né? Com a convivência, e que também não estava muito preocupado como a equipe estava performando. Você imagina o quanto que esse líder sofreu. Sim. E o quanto ele fez sofrer. Nossa. Porque, em geral, esses líderes, eles são centralizadores, né? Eles estão olhando só para o seu próprio resultado, sim, né? Sim. E aí, assim, é comando, controle, centralização. CCC, hein? Comando, controle e centralização. Não dá... No mundo virtual, no ambiente multimodal, comando, controle, centralização... E os líderes viam muitos dos seus liderados como crianças, né? E assim, passou a olhar, teve que passar a olhar como adulto. Que trabalha comigo. Exato. Tem um adulto. Né? E esse adulto pensa, esse adulto não vai ver, não vai estourar pipoca no meio do dia e ficar vendo telecine, né? Não vai ficar vendo, como é que chama, sessão da tarde, comendo pipoca, não vai. Ele vai trabalhar. Então, assim, não dá pra gente categorizar, etiquetar e nem estigmatizar, mas muitas lideranças, infelizmente, agora... Às vezes, depois de anos na posição de liderança, Cris, é que estão efetivamente aprendendo a liderar. E você acha, e agora é só achômetro mesmo, pode ser só achômetro, mas fiquei pensando aqui com os meus botões. Você acha que teve gente que falou assim, cara, eu descobri, eu não quero ser líder nunca? Ah, com certeza. Nesse momento. Eu fiz muita mentoria, né, na pandemia, muita mentoria. E eu atendi, basicamente assim, eu atendi por coincidência, talvez pelo fato do meu nome circular nesse ambiente mais acadêmico, né, e organizacional, as pessoas que vieram até mim foram pessoas que eram ou executivas ou executivos, ou eram membros de equipe, né, assim. E tinha um fenômeno, né? Olha, eu tô vindo aqui porque eu não sei o que fazer, né, na minha carreira ou no meu momento. Porque assim, até o fato de eu ser psicóloga, né, eu acabo... Claro que a minha escuta não é uma escuta terapêutica, né? Na mentoria a escuta é outra, né? Sim. O caminhar é outro, né? Sim. Mas era inevitável, né? Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, a sessão de hoje é só terapêutica, né? Porque assim, às vezes a pessoa vinha para realmente desabafar um pouco, né? E a gente, obviamente, tentava olhar isso com outras lentes, trazer outras perspectivas para a mentoria. Mas, assim, eu atendi muitas lideranças que se deram conta, né, assim, de que elas precisavam ter sido melhor preparadas para exercer a função de líder. Né? Então, lideranças muito... E aí eu não estou falando nem de faixa etária, nem de escolaridade, não. É de preparo para exercer, Cris, uma nova atribuição. Imagina o seguinte, a pessoa é uma excelente especialista. Ela é excelente, ela é brilhante naquilo. E ela tem um desempenho, nossa, superior ao da equipe dela. Vamos lá, uma pessoa, um especialista, um colega nosso de trabalho. É excelente no que faz. Por ele ser excelente, qual que é a tendência das organizações? Promovê-lo. Por quê? Por mérito, para não perder essa pessoa para o mercado, porque ela é excelente. Só que a hora que você promove, naturalmente promove para um cargo em que você vai ter liderados abaixo. Exato, né? Puxa, se não é uma promoção horizontal, há uma tendência das promoções serem verticais, e aí, numa promoção verticalizada, você vai ter ali 2, 3, 4, 28, sei lá, quantas pessoas para liderar. E não necessariamente você ensina um engenheiro a ser líder. Você não ensina um médico a ser líder. Você não ensina... Até eu que sou psicólogo no curso de psicologia não tinha curso de liderança, tá?
Então, se eu sou empresária, enfim, eu não tive um curso para ser empresária, eu não tive um curso para ser líder. Foi aprendendo então, fazendo. A gente foi aprendendo fazendo, e tudo bem, é sobre isso. Como é que é na internet? É sobre isso e está tudo bem, né? Minha filha agora, ama. né? É sobre isso e está tudo bem, mais ou menos, até a página 2, né? Porque assim, se eu parto do princípio que eu promovi alguém que não foi tão preparado, o que essa pessoa vai entregar para a equipe dela? Que habilidades que ela deveria ter treinado? Além de criatividade, que outras habilidades? Gestão do tempo, né? Eu preciso aprender a dar feedback, a delegar. No ambiente multimodal, isso se pulveriza ainda muito mais. Isso fica gigantesco o quanto que uma pessoa que lidera tem que saber articular as pessoas. Então, assim, tem muitos desafios, Cris, muitos desafios. E eu fico pensando agora aqui também, porque a gente está numa fase que eu acho que isso já deveria ter vindo de muito mais tempo, mas que a coletividade é muito importante, né? Assim, eu acho que isso foi aflorado nesse período, essa impressão que me deu. Passando pela pandemia mesmo, né? Ninguém se salva sozinho. Se o pessoal não tomar vacina, essa pandemia não vai embora nunca e por aí vai. Sim. Então, o básico de um ajudar o outro, né? E aí, assim, também eu acho que a coisa da hierarquização também foi um pouco transformada aí. Foi. Então, assim, a gente tá todo mundo ali, todo mundo junto, no mesmo lugar, e somos colegas e nos ajudamos mutuamente, né? E aí eu fico me perguntando, assim, que um líder que não teve essa preparação, talvez hoje, esse que está aí numa faixa de coordenação, se isso acontece bem feitinho dentro de uma empresa, qualquer um deles pode se tornar um bom líder, não? E olhando para essas novas estruturas, eu falo assim, a gente vai ter que aprender, Cris, a lidar com infinitas novas possibilidades de trabalho. Exatamente. Infinitas possibilidades. Então, aquela coisa que você falou agora, hierarquizadíssima, eu não sei se isso cabe hoje no século XXI, sabe? Assim, de verdade, de verdade. Você ainda tem empresas que são empresas, né, que têm uma relação de comando e controle ainda, e ok, né? Mas o mundo hoje está pedindo outra coisa, né? Está pedindo outra coisa. Aliás, agora eu vou pedir para a gente voltar um pouquinho e você me contar da tua trajetória. Porque assim, a hora que você fala, legal. O mundo está pedindo outra coisa, e eu fico pensando assim, o que foi que fez Maria Elisa ir para a psicologia? Boa. Você sabe que nem eu sei, viu, Cris? É mesmo? Boa. Eu vou perguntar, gente, eu não sabia que eu tinha, eu sabia que eu tinha porque eu já vi essa pergunta acontecer, claro, né? Mas eu não sabia em que momento, né? Então isso é muito legal. Na verdade, a psicologia entrou na minha vida de uma maneira muito inusitada, assim. Como eu falei, sou mineira, né, de Ouro Preto, e eu saí da casa dos meus pais muito jovem, eu tinha 14 para 15 anos. Muito jovem. Muito jovem. Ainda mais para nossa geração. Para nós, imagina, né? Uma menina, não era nem maior de idade. Eu era emancipada, minha mãe era louca, já me emancipou logo. Falei, essa aí tem asa na alma, vai bater asa logo, né? Já me deu uma emancipação. Então, eu fui emancipada jovem, algo que eu também fiz com a minha filha, com minha filha em especial. Meu filho já mora com o pai dele, a minha filha também, enfim. Mas a minha filha é emancipada também. Então, assim, eu me lembro de, com 15 anos, já não morar com os meus pais. Eu fui morar, nasci em Ouro Preto, fui morar em Porto Alegre, imagina, no Rio Grande do Sul. E lá eu fui estudar num convento. Então eu quase fui freira. Ah, vai! Essa parte você não sabia, hein? Não! Não, pronto, ó, meu extraordinário. Olha aí! Eu quase fui freira. Que legal! É uma passagem muito linda da minha vida, assim. Lá em Ouro Preto eu tinha uma rádio AM, chama até hoje, né? Rádio Ouro Preto. E eu, aos 13, 14 anos, eu tinha um programa de rádio. Então, gente, adoro podcast porque adoro, Também não sabia disso. Tive um programa de rádio numa emissora, numa rádio AM, imagina, né? Não era uma gracinha, era um programa dominical. Era meia hora de programa, Cris. Pra época, era muito tempo. Imagina, 1 minuto em rádio, gente. Se a gente ficar aqui, olha, né? Esse aqui vai ser, o videocast, mas é um podcast. Imagina a gente ficar parada e não falar por 1 minuto. Não. 1 minuto em rádio é muito tempo. Então, assim, eu tinha que... Imagina, não tinha experiência nenhuma. Ainda mais eu e você. A gente fala pra caramba, já pensou? Não dá. 1 minuto. E 1 minuto de silêncio num podcast ou num rádio é uma eternidade. É uma eternidade. Então, eu aprendi essa coisa do tempo, etc, etc. E aí, ao morar no convento, havia uma tendência muito... E eu, por ter feito rádio, né, por ter feito o programa de rádio, eu falei, eu quero ser jornalista.
Então eu vou estudar jornalismo para ser uma radialista. Olha só, o meu sonho era ser radialista. E aí eu sei que eu fui para o convento, fui estudando, etc, né? Eu gostava muito, foi uma época muito gostosa da minha vida. Não fui, muita gente, você foi obrigada, né, mineira? Não, fui porque eu quis. Teve até meus pais tiveram que autorizar a minha entrada, porque eu era menor de idade, né? Mas foi uma experiência linda, linda, Imagino. linda. E eu fiquei muito tempo, fiquei uns 6 anos mais ou menos, saí quase entrando pro noviciado. Mesmo? Olha! E eu fiz uma reflexão muito importante, assim, né? Eu falei, ok, esse lugar é legal, gosto daqui, me faz bem, mas não é aqui que eu quero estar. E tudo bem, né, gente? E tudo bem, ok. Né, a gente falava muito a palavra vocação, né? Eu falei, não, eu tenho vocação, mas não é aqui ainda que eu vou colocar essa minha vocação a serviço, digamos assim, né? E eu sei que o tempo foi passando, e um dia eu vi um folheto lá de uma faculdade, que eu nem conhecia muito na época, falando de um curso de psicologia. Eu falei, ué, psicologia? E eu só podia estudar à noite, né? Eu saí de Porto Alegre, fui para Vitória, morei um tempo em Vitória, tudo pelo convento, né? Tudo pelas Paulinas na época. Que, aliás, são as editoras, a editora, né? Que eles fizeram a edição do meu livro. E aí, eu sei que, quando eu saí do convento aqui em São Paulo. Eu comuniquei para minha família, olha, eu gosto de São Paulo, acho que é aqui que eu vou me encontrar como profissional, como ser humano, eu vou me encontrar aqui. Ah, então tá bom, meu pai, olha, só cuidado, São Paulo é uma cidade, né, muito diferente, né, só cuidado. É isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. E aí eu peguei aquele folhetinho lá da psicologia, e não é que eu fui fazer psicologia. Mas assim, não era uma coisa, eu queria tanto fazer psicologia, eu vou fazer. Não, vou fazer. E aí assim, não, porque eu não vou fazer psicologia, depois eu faço jornalismo. Não, vou fazer psicologia, depois eu faço jornalismo. E eu sei que eu entrei na faculdade, Cris, e eu me apaixonei pelo curso. Olha só, sabe uma coisa que eu falo no meu livro? Sim. Que a vida dá indícios pra gente de onde a gente tem que ir. Dá. Vai dando. Esse folhetinho não foi um folhetinho qualquer. Não foi, imagina, não foi. E aí eu me vi naquele curso e eu falava assim, gente, mas eu não queria ser psicóloga clínica. Porque assim, é uma tendência, você vai fazer psicologia, vai ser... E na época que eu fiz o curso, quem fazia psicologia organizacional, porque havia uma especialização, era, entre aspas, mal vista. Como assim? Você não vai ser clínica? E assim, um certo preconceito eu sentia das minhas coleguinhas, né, ali, das minhas colegas que eram clínicas ou que queriam clínica. E eu falava assim, não, eu vou para essa área de gestão dentro das organizações, né? Tem necessidade para todo lado, né? Tem. Para organização, para clínica, tá tudo bem. E eu me lembro que em algum momento ali da minha carreira, ali como estagiária de psicologia, aquele departamento de recursos humanos, né? O velho e bom recursos humanos, que acho que hoje já esse nome nem cabe mais, né? E eu trabalhei muitos anos na área de recrutamento e seleção, que é outro nome horroroso, né? O recrutamento, gente, a semântica corporativa é absurda. Se você pensar o recrutamento para o trabalho, pensa Nossa, duas palavras. Recrutamento. E tem uma coisa que eu quero falar sobre o trabalho que é sobre isso, né? Quer dizer, recrutar para quê, né? É muito engraçado, Mas enfim, e eu não gostava. Primeiro que eu sou libriana, né? Libriana escolher. Não, 2 candidatos maravilhosos, eu vou ficar com os 2, né? Vem cá, né? Não. Então, esse negócio de ter que escolher sobre gente, eu não gostava. E o que virou a chave para mim foi uma vez que eu tive que fazer um processo seletivo. Isso me marcou muito, né? Que foi, eu precisava contratar uma secretária, né, para um dos diretores. E eu tinha 3 ou 4 candidatas maravilhosas. A gente fez uma triagem, né, aquele processo seletivo todo, etc. E eu me deparei com 4 jovens, todas elas muito preparadas para o cargo, e uma delas era negra. E foi a que melhor para mim, assim... Se apresentou melhor. Era melhor. E esse gestor, ele não quis essa moça. Numa época em que não se falava sobre isso, tá bom? A gente tá falando, gente, do começo dos anos 90, sim, tá? Assim, não falava-se sempre, mas aquilo ali me deixou tão frustrada, Cris, tão frustrada. Eu falei, eu não quero ter que escolher alguém que não tenha... Não é isso que eu quero fazer, não é aqui que eu quero estar. Escolhendo gente que, no final das contas, por causa da cor da pele de alguém, aquela pessoa não foi selecionada. Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero fazer na minha vida. E aí abriu lá uma vaga na área de treinamento e desenvolvimento, né, o famoso TID. Cris, ali eu comecei a olhar, talvez ali tenha sido o momento da grande virada de chave para mim, do entendimento de quem eu era no ambiente corporativo. Que legal.
porque aí eu comecei a ofertar, né, a preparar os treinamentos dentro ali de, né, eu trabalhei muito tempo com varejo, então eu tinha que preparar treinamento de atendimento ao cliente, né, e eu amava aquilo, eu amava viajar, eu amava dar os cursos. Ali talvez tenha sido o meu momento do tipo... O seu despertar. Meu patinho feio, né? Meu patinho feio. Eu falei, caramba, é aqui, eu tô com cisnes agora eu me vejo nesse negócio aqui. Então, a hora que eu me vi ali, até o curso de psicologia, que eu estava já meio no final do curso, até o curso começou a fazer sentido para mim. Olha só. Falei, nossa, agora sim eu vou assumir e me preparar cada vez melhor para isso. Então, assim, terminei a faculdade, eu já tinha minha empresa. Que legal! Então, assim... O seu tempo dentro de empresa foi curto, então? Foi curto, eu fui CLT por um tempo, Sim. Mas aí foi muito engraçado. Posso contar um segredo que eu fiz? Por favor, Muito adoro, engraçado. adoro. As pessoas envolvidas, não sei se elas vão me ouvir nesse podcast, mas se você me ouvir, I'm sorry, me perdoa, mas eu fiz isso. Que foi o seguinte, era nenhum crime, nenhum pecado muito grave, né? Mas foi uma coisa divertida que eu fazia, que era o seguinte, eu gostava tanto dessa coisa de dar aula, né, e tudo, e teve um cliente que uma vez, um executivo de uma conhecido lá da família, falou assim, Maria Elisa, você daria um treinamento para mim, para os líderes? Porque, sobre atendimento ao cliente, mas eu queria que você conversasse com as lideranças e tudo. Eu falei, claro, bora lá. Ele falou, mas tem um problema. Nessa época eu trabalhava numa grande editora aqui em São Paulo. E aí foi engraçadíssimo, porque ele falou assim, olha, mas tem um porém. A gente só pode fazer o curso no final de semana. Eu falei, não, pois não. Eu faço... Não, imagina, não tem problema. Olha, não vou nem te cobrar mais por ser no final de semana. No final das contas, Cris, eu adorei. Por quê? Eu trabalhava de segunda a sexta CLT. Aham, e aí no fim de semana você fez aquilo que te... Não, e aí era muito engraçado, porque a diretora, né, de recursos humanos na época, ela chegava na segunda-feira, e ela me perguntava, e aí, como é que foi aquela coisa de conversa ali de corredor, tomando café, e aí, como é que foi o final de semana? Ai, menina, nem fala, olha, passei roupa, lavei roupa, fiz comida. Mentira! Eu tava trabalhando, tava em Fortaleza, tava em Recife, tava em Porto Alegre. Né? E foi muito divertido, por quê? Era a minha maneira de... Eu aprendi muito, né? Então, essa coisa assim de... Então, eu saía na sexta-feira, eu não ia pra casa. Elas achavam engraçado que eu já ia com uma mala. E todo mundo achava, por que ela caiu? Ah, não, porque o computador pesa, sei lá, porque desculpa que eu dava. Acho que na época não tinha computador móvel, né? Era tudo computador fixo. Mas enfim, que desculpa que eu dava. O certo eu pegava minha malinha na sexta e só voltava para casa ou no domingo de manhã ou no domingo à tarde. Com isso, Cris, qual foi a virada de chave financeira também? Porque tem um trade-off que você tem que fazer. Peraí, eu estou trabalhando 20 dias por mês e estou ganhando X... Eu estou trabalhando 4 vezes por mês e estou ganhando a mesma coisa. Opa, esse negócio me interessa, não é? Claro. Porque aí eu comecei a perceber que eu era mais feliz trabalhando no final de semana e ganhava a mesma coisa do conjunto da obra de 20 dias. E nova, né? E nova. quando você fez isso, nova, né? Porque tem muita gente que vai descobrir isso muito tarde. Não então, muito tarde, mas mais tarde. Mais tarde. E aí eu falei, não, é isso que eu quero. Então, por um tempo foi paralelo esse meu mundo, né, de empreendedora e ainda CLT, no ambiente presencial, tradicional, hierarquizado. Você foi fazendo uma transição. E aí eu fui fazendo uma transição, porque eu acho que tem isso também. Nós mulheres, e aí eu vou dizer especificamente para nós mulheres, fazermos essa transição nas nossas carreiras pressupõe também um preparo e uma consciência muito sobre o uso do dinheiro. Sim. Então, assim, o quanto que você tem uma independência financeira para poder fazer sua tomada de decisão. Né? Não ter uma pessoa, não ser dependente de ninguém para que essa decisão aconteça. Então, eu tinha muita consciência, isso eu sempre tive desde muito jovem, que eu queria ter uma independência financeira que me garantisse fazer qualquer mudança que eu quisesse a qualquer tempo. Entendi. Então, isso fez toda a diferença também na minha transição. Por isso que tem aí esse mundo paralelo, né? Então, tinha o meu lado A, o meu lado B. E aí, quando eu vi que o meu lado B era o que eu brilhava onde você meu transbordava, olho, nossa. Né? Aí eu falei, não. Aí eu fui lá, elegantemente, pedi a minha demissão. Eu falei, não, olha. E aí é legal que você pode entrar pela porta da frente das instituições, né? Sim. Assim, voltar a tomar um café com um colega. E o colega te pergunta, e aí, como é que você tá? Eu falei, tô maravilhosa. E a pessoa falou assim, eu continuo aqui batendo cartão, batendo carimbo. Eu falei, então...
A vida é feita de escolhas, não? Precisa descobrir seu extraordinário. Precisa descobrir o seu extraordinário, né? Então, acho que, assim, é um pouco da minha trajetória profissional, um pouco isso, assim. Então, e que se parece, Cris, com as narrativas, né? A narrativa, ela tem uma estrutura de narrativa, tem o personagem principal que sai de casa. Nossa, emancipada. Sai de casa. Ó, posso compartilhar isso, porque isso é muito legal. Por favor. Tá? Porque é uma estrutura da literatura mesmo. Se você olhar, por exemplo, os filmes têm essa estrutura, as novelas têm essa estrutura. Que legal. É a mesma estrutura. A estrutura das narrativas, ela é muito similar, ela é muito semelhante. Então, olha só, primeira coisa, tem um problema para resolver. Uhum. Tá? Aqui na página 41 eu coloquei incógnita, né? Então, assim, tem um problema a ser resolvido. O problema era, o que eu quero ser quando crescer, né? Então, eu saio de casa para talvez me fazer essa pergunta. Hoje, com quase 50 anos, eu olho com muita consciência para qual era a pergunta. Talvez a gente saia de casa e leia-se casa qualquer espaço, né? Sim. Pode ser sair do quarto, pode ser sair da vida, pode ser sair de algum lugar para tentar resolver um problema. Então, tem um problema a ser resolvido. Tem uma informação que a gente busca no mundo, né? Então, assim, eu vou coletando essa informação, eu vou encontrando pessoas que vão me ajudando a responder isso. Eu vou tendo desafios, eu vou tendo poções mágicas que me ajudam, né? Então, eu vou tendo pessoas que me ajudam, livros, cursos. Ou seja, e aí até que chega o grande finale, né? E fomos felizes para sempre, só que não, né? Então, e a vida continua. Então, acho assim, toda narrativa, ela tem dores que precisam ser curadas, ela tem viagem, ela tem elementos mágicos, ela tem pessoas encantadoras que te fazem muito bem, pessoas que te questionam e te colocam à prova, né? Não vou nem chamar, não é pessoas do bem ou do mal, não tem essa dicotomia, mas tem pessoas que vão te provocar e vão te fazer pensar. E a vida é feita disso, Cris. Então, eu olho para a minha vida hoje, e eu acho que sim, né? Quando eu olho para esse título, né, Extraordinários 4.0, eu já vou pro 5.0, viu, Cris? Tá valendo? Pode ser também, né? Pode. Então, assim, eu acho que a vida, ela é extraordinária. Né? Quando você me fez essa pergunta há alguns dias, acho que até meses atrás, quando você me convidou para estar aqui hoje, eu me fiz essa pergunta, o que foi extraordinário na minha vida? Até ontem à noite eu falei, Cris, eu não sei o que responder, né? E no final das contas é sobre isso, né? Assim, acho que a minha vida foi sendo... eu fui sendo desafiada, eu fui me provocando também, eu fui me colocando em situações onde eu era testada, né? Nos meus conhecimentos, nas minhas habilidades. E nas minhas atitudes, sim. Quando a gente fala de competência, essa tríade é uma tríade tão antiga, né? Conhecimento, habilidade, o chá, né? Lembra do chazinho? Sim. Né? Então, é uma tríade tão academicamente ou conceitualmente tão antiga, mas que eu acho que é isso. Os conhecimentos que me trouxeram até aqui, as habilidades que eu tive que desenvolver e as atitudes. Quando uma empresa nos contrata, seja a gente PJ, seja a gente CLT, seja para um trabalho esporádico, seja uma coisa, seja para o presencial, para o remoto, não importa, é óbvio que a empresa, a organização, a instituição vai olhar para o teu currículo, vai olhar para aquilo que você sabe, aquilo que você é expert. Suas técnicas. Exato. Mas o que vai nos fazer ficar lá? São as nossas atitudes, sabe? É o brilho nos olhos, é essa conversa boa que você tem, é a cooperação que você tem com seus colegas. Então, eu acho que voltando àquela pergunta anterior que você fez sobre a resistência, eu acho que a resistência, ela vai deixando as pessoas para trás, sabe? Uma pessoa que fica... uma pessoa que não se permite experimentar o novo, exatamente. Ela vai... Não que ninguém é obrigado a nada, tá? Ninguém é obrigado a experimentar o novo. Mas assim, a hora que você se priva disso, você se priva também do contato com pessoas que vão pensar diferente de você, trazer coisas que você eventualmente não tenha visto. Me preocupa você não muito. Expande, né? Não expande, né? Me preocupa muito uma sociedade onde as pessoas polarizam, sabe? Sim. Isso aqui tem que ser disso, isso aqui tem que ser isso. Não. A gente pode sentar e conversar. Você pode gostar de um time de futebol, eu posso gostar de outro. E hoje a gente está vendo isso acontecer muito com a política, né? Como diria Copélia, viramos a página. Como diria Copélia, prefiro nem comentar, entendeu? Muito bom, muito bom. Que legal. Que olha, bom. Essa conversa está extraordinária. Está extraordinária, também gostei. Uma Cris. delícia. Muito Por mim, bom. olha, a gente devia fazer mais vezes. Eu vou te convidar para outros temas, eu estou desconfiada. Eu estou desconfiada que eu preciso vir aqui para falar mais coisas depois, hein? Então, vamos combinar o próximo. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Foi uma delícia. Eu posso ler uma frase do livro? Faça isso. Posso você já tinha isso? comentado. Eu separei aqui. Vamos. Para quem está me ouvindo aí
onde quer que você esteja. Eu ouço podcast. Eu falei pra você, A né? gente falou. Eu ouço podcast, gente, lavando louça, passando roupa. Eu passo roupa, Cris. Eu amo, Lava gente. louça eu faço, agora passa roupa. Não, outro dia me Você criticaram. é mesmo extraordinária. Não, outro dia me criticaram. Não, porque você está gastando energia. Não, gente, só passo aquilo que é preciso, porque eu tenho um método para dobrar as roupas. Porque aí o guarda-roupa já fica todo organizadinho. Minha mãe faz tá? isso também. Eu sou caótica para muitas coisas. Bagunça não é bom. Caos é maravilhoso. O caos, ele é provocativo e ele nos incita à criatividade. Nossa, sensacional. A bagunça não, bagunça é desordem, mas o caos... tem um livro que se chama, ó, indicação de livro, hein? Vamos. A Bagunça Perfeita. Foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E ele ficava do mesmo lado daquele livro Organize-se, ou a Mágica da Organização, da Marie Kondo. Lembra daquela japonesinha obsessiva que cuida da organização? Sim. A mulher é maravilhosa. Então, ele ficava do lado. Ficava do lado. A minha biblioteca era toda organizada, né, pela ordem dos autores, mas esses dois livros, independente da ordem dos autores, eles ficavam juntos, para eu me lembrar que eu tinha que ser organizada no que fosse necessário, mas que o caos poderia imperar, sabe? Ele o caos transformar, bom, não né? a bagunça, mas o caos. Sim. Ó, a frase que eu vou ler aqui é da Clarice Pinkola-Estés, que eu amo de paixão. Para criar, é preciso que sejamos capazes de nos sensibilizar. A criatividade é a capacidade de ser sensível a tudo que nos cerca, a escolher em meio a centenas de possibilidades de pensamento, sentimento, ação e reação, e a reunir tudo isso numa mensagem, expressão ou reação inigualável que transmita ímpeto, paixão e determinação. Nossa. Ou não é a nossa cara? Não, e me tocou muito quando falou de sentir. Porque a gente não é máquina, né? Não é. E a gente tem que sentir em tudo, em todos os ambientes. Se sensibilizar. Gente criativa é gente que presta atenção nas coisas e nas pessoas o tempo todo. Cuidado se a gente não olha muito, se a gente está só olhando aqui, né? Há uma tendência hoje do computador, aqui do celular, sim. né? Cuidado com pessoas que só olham aqui, né? E quando eu digo aqui, não é só do equipamento, olham só para si. Para ser criativo, a gente tem que olhar para o mundo, prestar atenção por onde a gente anda. É o que a gente falou agora há pouco, de se abrir para outras perspectivas. A mentoria tem muito disso. Exato. Né? A mentoria é isso. Muito bom. Ai, Prazer muito imenso. bom, Orgulho, obrigada. orgulho da minha aluna querida. Ai, foi minha aluna. Orgulho de E eu ter brilho, você assim, aqui. eu fico encantada com o brilho que os meus alunos têm, né? E muito bom. Parabéns pela sua conquista, Cris. Só para você saber, ou até ontem, quando você dizia que não sabia qual era o teu extraordinário, eu já sabia. Ah, é? Porque se você me tocou e se você tocou outras pessoas, isso é extraordinário. É, muito legal. A vocação de professora. Eu falo com muito orgulho, assim, eu sou psicóloga, mas antes de qualquer coisa eu sou educadora, eu sou professora. É isso né? aí. Muito bom. Obrigada por hoje, foi Eu ótimo. que agradeço, Cris. Gente, então vocês já viram aqui, minha extraordinária de hoje, Maria Elisa. Olha lá no perfil, tem todas as informações do livro, dos canais que você encontra, a Maria Elisa. Divulga, compartilha. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.